Você vê, as pessoas vão te dizer que o sangue é mais espesso que a água, mas elas esquecem que até o sangue pode te envenenar quando o coração por trás dele se torna frio. Há uma dor que apenas a família pode causar, porque eles nunca deveriam ser os que te quebram. Quando um estranho te trai, isso machuca, mas quando um irmão, uma pessoa que cresceu sob o mesmo teto, compartilhou as mesmas refeições, as mesmas memórias de infância, as mesmas orações de uma mãe, quando eles te traem, isso não apenas machuca, isso afunda, isso abala algo na sua alma. Isso faz você questionar tudo. Agora deixe-me te dizer algo com que o mundo pode não concordar. Apenas porque alguém compartilha seu DNA, isso não significa que eles têm passe livre para te maltratar. Fomos ensinados a perdoar 70 vezes 7, conforme está escrito em Mateus 18, versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sim, mas nunca nos foi dito para ficar parados enquanto alguém continua causando a mesma ferida repetidamente. Deus nos chama para perdoar, mas Ele também nos chama para andar com sabedoria. O perdão é sobre liberar o fardo do seu coração. Mas isso não significa que você precisa permitir traições repetidas em sua vida. O perdão não é permissão para alguém continuar te quebrando. Há irmãos que consideram sua lealdade algo garantido. Você os protege. Você os defende. Você se sacrifica pensando que eles estarão ao seu lado quando chegar a hora. Mas em vez disso, eles tiram vantagem da sua bondade, distorcem suas palavras, manipulam sua confiança e, pior de tudo, fazem isso com um sorriso. Porque eles acreditam que você sempre estará lá. Eles confundem seu amor com fraqueza. E quando você finalmente estabelece um limite, eles te pintam como o vilão. Eles agem como se você fosse o que mudou, quando, na verdade, você apenas se cansou de sangrar em silêncio. Deixe-me te dizer, o desrespeito repetido de um irmão não é algo para ser desculpado simplesmente porque vocês são parentes. Quando alguém zomba dos seus valores, menospreza seus sonhos ou desrespeita seus limites repetidamente, eles não estão agindo por amor. Eles estão agindo por controle. E não importa se vocês sentaram à mesma mesa por 20 anos. Se eles estão destruindo seu espírito, é hora de parar de dar a eles acesso à sua paz. Você pode amar alguém de longe, você pode orar por eles, desejar-lhes o bem e, ainda assim, proteger sua alma do veneno deles. Isso não te torna sem coração, isso te faz curar. E a cura, às vezes, significa deixar ir, não com amargura, não com raiva, mas com clareza e coragem. Há algumas traições que devem ser perdoadas em silêncio, mas nunca esquecidas com sabedoria. E aqui está a verdade. A família foi feita para ser uma bênção, não um campo de batalha. As pessoas que Deus coloca em nossas vidas deveriam nos ajudar a crescer, não nos arrastar pela sujeira da culpa e da manipulação. Se seu irmão escolhe consistentemente o orgulho em vez da paz, o controle em vez da compaixão, o desrespeito em vez do relacionamento, então você não é o problema. Você é quem finalmente viu a verdade. E quero te lembrar agora, você não é obrigado a continuar aceitando traições apenas para manter a foto de família bonita. O que importa para Deus não é quantos laços de sangue você mantém, mas quantos laços de alma você protege. Você é responsável pela sua própria paz. Você é responsável pela atmosfera que permite em seu coração. Deus pode restaurar qualquer coisa, mas a restauração começa com honestidade. E, às vezes, honestidade significa reconhecer que você tem carregado um relacionamento que não tem sido mútuo por muito tempo. Às vezes, o amor significa deixar ir. Não estou dizendo para não amá-los. Estou dizendo para amá-los com os olhos bem abertos.
amá-los com discernimento, amá-los com limites, porque quando alguém constantemente te desrespeita, te desonra e espera que você tolere isso simplesmente porque é da família, eles não estão pedindo perdão. Eles estão pedindo permissão para continuar te ferindo. Que este seja o momento em que você reclama sua paz. Que esta seja a temporada em que você para de confundir lealdade com ser um capacho. Você nunca foi feito para carregar esse peso sozinho. E Deus não te criou para viver sofrendo em silêncio. Ele te criou para a liberdade, para a alegria, para conexões que refletem o amor dele, não controle, não manipulação, não abuso, disfarçado de lealdade familiar. Então, se você tem lutado contra essa culpa, se tem se perguntado, estou errado por me afastar? Logue-me te dizer isso diretamente. Você não está errado. Você não é sem coração. Você está finalmente se curando. Há um tipo de traição que se esconde atrás de um sorriso. Ela aplaude quando você vence, mas as mãos não são genuínas. Ela se senta à sua mesa, mas seu coração está distante, amargo, frio. E às vezes, essa traição não vem de um inimigo. Ela vem de um irmão, alguém com quem você dividiu sua casa, alguém em quem você confiou, alguém que você pensou que seria seu maior apoiador. Mas em vez disso, atrás de portas fechadas, eles não estavam orando pelo seu sucesso. Eles estavam esperando que você caísse, porque no fundo, não conseguiam lidar com a luz que Deus colocou em sua vida. O ciúme é algo perigoso. Ele começa nas sombras. Ele não grita, ele sussurra. Ele sorri na sua frente. Mas, secretamente, ele mede suas bênçãos contra as dele. E, quando se sente em falta, ele não se alegra com você. Ele te inveja. Um irmão ciumento nem sempre diz isso em voz alta, mas suas ações falam alto. Eles menosprezam seu sucesso. Eles zombam dos seus esforços. Eles falam de morte sobre seus sonhos apenas para te manter pequeno o suficiente para que se sintam grandes. E isso, meu amigo, não é amor. Isso é sabotagem. Isso é traição disfarçada de família. Você precisa entender que Deus não te abençoa para ser punido por aqueles mais próximos de você. Sua vitória, seu crescimento, sua elevação não são um pecado. Mas, para o coração torcido pela inveja, sua ascensão parece a queda deles. Então, em vez de correrem a própria corrida, eles começam a conspirar contra a sua. Em vez de construírem ao seu lado, eles te derrubam em silêncio. E o pior é que eles fazem isso com um olhar de inocência. Eles dizem que estão brincando, eles dizem que você é muito sensível, mas no fundo, você sente, você sabe. Porque a traição tem um jeito de ecoar no seu espírito muito depois que as palavras foram ditas. E talvez, apenas talvez, você tenha tentado ignorar isso. Você se convenceu de que eles estão apenas lutando. Eles não queriam dizer isso. Você justificou como insegurança, como estresse, como imaturidade. Mas deixe-me te dizer algo claramente. Quando alguém trabalha ativamente contra a sua vocação, quando eles semeiam dúvida, espalham rumores ou afastam os outros de você, eles não estão lutando. Eles estão sabotando. E isso é uma traição. Você não precisa perdoar para manter a proximidade. Você pode liberar o peso. Sim, mas você não é obrigado a caminhar de mãos dadas com alguém que secretamente espera que você fale. Agora, alguns dirão, mas eles são seus irmãos. Vocês deveriam ficar juntos. E eu concordo. Deveríamos ficar juntos, mas não ao custo da sua vocação, não ao custo da sua paz mental, não ao custo do seu propósito. De que adianta caminhar juntos se um está silenciosamente envenenando o outro? De que adianta manter a paz por fora se seu espírito está em guerra por dentro toda vez que você os vê? Deus não te chamou para sofrer
por causa das aparências. Ele te chamou para andar na verdade. E às vezes, a verdade expõe até os cantos mais escuros da família. Há pessoas que não conseguem lidar com seu brilho porque ele lembra a elas de suas sombras. E, em vez de lidarem com sua própria escuridão, elas escolhem apagar a sua. Mas você não deve nada a ninguém. Você não precisa encolher para fazer alguém se sentir seguro. Você não precisa se desculpar por ser escolhido, por ser abençoado, por ser elevado. Se seu irmão não consegue te celebrar, isso é um reflexo do coração deles, não do seu. Eu sei que dói. Eu sei que é confuso, porque você não pediu por competição, você queria conexão, você não pediu por rivalidade, você queria relacionamento, mas às vezes o que esperamos que seja família se torna um campo de batalha. E quando isso acontece, não é seu trabalho consertar sozinho. Você ora, você perdoa, você cura, mas também protege seu espírito, porque sabotagem disfarçada de amor ainda é sabotagem, e ciúme disfarçado de preocupação ainda é uma maldição esperando para ser pronunciada. Então, hoje, quero que você ande na verdade de quem você é. Quero que você pare de esconder suas vitórias, porque outra pessoa não consegue lidar com elas. Quero que você pare de explicar sua alegria, apagar seu sorriso, segurar seu testemunho. Deus te trouxe por muita coisa para você se diminuir agora. E se as pessoas mais próximas de você não conseguem aplaudir você sem condições, então elas nunca estiveram realmente ao seu lado. Deixe que elas lutem com o próprio reflexo. Deixe que elas enfrentem o ciúme em seus corações. Isso não é seu fardo para carregar. Seu único trabalho é continuar andando na luz que Deus te deu. Continue aparecendo, continue construindo, continue acreditando. E não ouse deixar a inveja silenciosa de um irmão roubar seu destino. Há um lugar sagrado no coração onde a confiança vive. Um lugar onde colocamos as partes mais profundas de nós mesmos. Os medos que não falamos em voz alta. A dor que tentamos esconder com risos. As memórias que ainda trazem lágrimas quando ninguém está olhando. E quando você tem um irmão, você espera que esse lugar seja seguro. Você acredita, às vezes, sem nem pensar, que eles protegerão o que você compartilhou, que carregarão seus segredos como um tesouro, não os transformarão em armas. Mas quando um irmão usa suas vulnerabilidades contra você, isso não é apenas traição, é violação. Você não contou tudo a eles porque era fraco. Você contou porque confiava. Você abriu sua alma em momentos em que a vida estava pesada, quando seu espírito estava cansado e você precisava de alguém apenas para ouvir. Talvez tenha sido a vez que você falou sobre sua ansiedade, talvez tenha sido a luta que você teve em seu casamento, talvez tenha sido o pecado secreto que você confessou quando a culpa estava te sufocando. E eles assentiram. Eles pareceram entender, mas depois jogaram isso na sua cara. Talvez numa briga, talvez em fofoca, talvez pelas costas, quando você não estava lá para se defender. Não há nada mais doloroso do que perceber que a pessoa em quem você se apoiou só te segurou para te derrubar depois. E eles nem sempre te derrubam com força. Não, às vezes é sutil. Eles compartilham seu segredo com apenas uma pessoa. Eles trazem seu passado à tona na frente dos outros, rindo como se fosse uma piada. Ou eles sussurram: "Você sabe como ela realmente é?" Plantando sementes de vergonha que crescem em julgamento dos outros. Isso não é família. Isso é traição disfarçada. E você não deve a ninguém um perdão que deixa sua alma exposta a danos repetidos. Quando alguém pega sua dor e a transforma em munição, isso te diz tudo o que você precisa saber sobre o coração deles. Isso não é imaturidade. Isso é malícia. Isso é uma escolha de destruir a confiança, de desonrar sua história. E mesmo que eles digam
"Eu não quis dizer isso", o dano está feito. A rachadura se formou. O silêncio entre vocês parece mais pesado. Você começa a se conter, não porque está amargo, mas porque aprendeu. Você aprendeu que nem todo mundo que diz "eu te amo" sabe como proteger o que é frágil em você. E talvez você tenha tentado ignorar isso. Você disse a si mesmo: "É assim que eles são". Você tentou manter a paz, mas no fundo sentiu o custo. Você sentiu o luto de perder não apenas sua confiança, mas a versão de si mesmo que um dia acreditou na lealdade deles. Essa ferida é real. E é por isso que você não esquece uma traição como essa, porque ela te ensina algo sagrado. Nem toda pessoa próxima a você pode lidar com o peso da sua verdade. Algumas pessoas pensam que perdão significa acesso, que uma vez que você deixou ir, você deve voltar a rir à mesa, compartilhar sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas a verdadeira sabedoria diz o contrário. A verdadeira sabedoria diz: "Eu te perdoo, mas não posso confiar em você da mesma forma novamente". Isso não é ódio. Isso não é vingança. Isso é proteção. Isso é a sabedoria que Deus dá para guardar o que é santo em você. Não deixe a culpa te enganar para o silêncio. Não deixe a vergonha te convencer de que você estava errado por se abrir. Você estava certo em amar. Você estava certo em confiar. O que eles fizeram foi errado, mas seu coração era puro. E sua vulnerabilidade ainda é um presente, mesmo que alguém a tenha manejado mal. Só porque eles não souberam valorizar sua abertura, isso não significa que você deve se tornar alguém que nunca se abre novamente. Não. Isso apenas significa que você precisa aprender quem é digno das partes mais profundas de você. Quem provou, não apenas disse que vai te cobrir, não te expor. E eu sei o que alguém está pensando. Mas é meu próprio irmão? Não deveria tentar de novo? Só se o fruto mudou. Só se o arrependimento criou raízes e a verdadeira transformação está lá. Caso contrário, o que você está fazendo é caminhar descalço sobre vidro quebrado, esperando que desta vez não te corte. E isso não é fé. Isso é tolice. Deus quer você curado, não preso em ciclos que quebram seu coração novamente. Então, se você tem carregado o peso desse tipo de traição, deixe-me te dizer, não é sua culpa. E você não precisa fingir que nada aconteceu apenas para manter o laço familiar intacto. Se um irmão usou sua dor para te envergonhar, você tem todo o direito de estabelecer um limite e dizer: "Eu ainda te amo, mas você não tem mais acesso às partes mais suaves de mim". Isso não é crueldade. Isso é clareza. E às vezes, a clareza é o primeiro passo para a cura. Há um tipo de traição que não acontece em um momento dramático. Ela não desaba como uma tempestade. Não, ela vem silenciosamente, lentamente, com o tempo. E não é o que eles disseram, é o que eles se recusaram a dizer. Não é o que eles fizeram, é o que eles se recusaram a fazer. Estou falando de quando seus irmãos ficam em silêncio enquanto outros te derrubam. Quando eles te veem sendo ridicularizado, caluniado, rejeitado e não dizem nada. Eles não fazem nada. Esse tipo de silêncio, especialmente da família, pode ser mais alto que qualquer insulto gritado. Quando as pessoas que você ama estão sob ataque, você deveria intervir. Você deveria protegê-las, cobri-las, falar quando outros tentam quebrá-las. Isso é o que o amor faz. Isso é o que a lealdade significa. E, no entanto, quantas pessoas sofreram porque seu próprio irmão ou irmã virou as costas, não para trair diretamente, mas para permanecer neutro quando mais importava? Esse tipo de silêncio não é inocência. Esse tipo de silêncio é concordância usando uma máscara. Veja, quando alguém está sofrendo e você permanece calado, você está escolhendo um lado. E muitas pessoas não percebem que escolher
Permanecer neutro diante de mentiras e injustiças é uma escolha de proteger o conforto em vez da verdade. É mais fácil, não é, dizer, não quero me envolver, dar de ombros e dizer, é entre eles. Mas quando esse eles é seu próprio irmão, seu sangue, sua família, você não tem o luxo da indiferença, porque seu silêncio diz ao mundo, estou bem com o que está acontecendo com eles. E quero que você pense agora. Pense nas vezes em que foi mal julgado, incompreendido, acusado, talvez até humilhado. E você olhou ao redor, procurando apenas uma voz, apenas uma pessoa para ficar ao seu lado. E viu seu próprio irmão, não com você, mas à parte. Talvez eles não fossem os que jogavam as pedras, mas também não as pararam. Esse tipo de ausência deixa uma ferida, nem sempre visível, mas profunda. Você esperava um braço ao redor do seu ombro. Você recebeu costas viradas, e nem sempre é público. Às vezes, é privado. Às vezes, a traição do silêncio aparece em momentos em que você precisava de encorajamento e eles não ofereceram nenhum. Quando você estava se afogando em dúvida e eles não falaram vida em você. Quando outros estavam te fazendo sentir que você não era nada e eles apenas ficaram lá, deixando acontecer. E isso dói mais do que estamos dispostos a admitir, porque há algo em ser traído por um estranho que você pode superar. Mas a traição pelo silêncio do seu próprio sangue, isso permanece. Sabe o que isso faz? Ensina você a guardar tudo dentro de si, a parar de esperar apoio. Ensina você a parar de esperar proteção, porque a história te ensinou que eles não aparecerão. E então você cresce forte, não porque eles te ajudaram, mas porque não ajudaram. Você se torna resiliente, não por causa do apoio deles, mas por causa do silêncio deles. E embora essa força seja admirável, ela também carrega luto, porque no fundo, você nunca quis caminhar sozinho. Você apenas teve que fazê-lo. Deixe-me dizer algo que pode libertar alguém hoje. Você não é amargo por se sentir ferido pelo silêncio deles. Você não está errado por lembrar dos momentos em que eles não apareceram. Essa dor é real. Essa decepção é válida. E não, você não precisa carregar ressentimento em seu coração para sempre. Mas também não precisa fingir que nada aconteceu. O perdão não significa fingir que eles te apoiaram quando não o fizeram. Não significa apagar os momentos que mudaram como você os via. Às vezes, o perdão significa finalmente dizer a verdade para si mesmo, que eles poderiam ter feito mais, que deveriam ter feito mais. Algumas pessoas dizem, bem, talvez eles não soubessem o que dizer, mas o silêncio diante do erro não é confusão, é consentimento. E quando seu silêncio protege as vozes erradas, ele trai as certas. Você não precisa gritar, você não precisa começar uma guerra, mas você pode dizer, isso não está certo. Você pode dizer, essa é minha irmã, esse é meu irmão, não fale deles assim. Você pode se recusar a rir das piadas. Você pode parar a fofoca. Você pode ficar ao lado de quem está sendo despedaçado, em vez de ficar silenciosamente ao lado dos que estão despedaçando. Então, se você foi ferido por esse silêncio, se você viu sua própria família ficar calada enquanto você era atacado, ouça-me. Seu valor não é medido por quem ficou com você. Seu valor não se perde porque eles não o defenderam. Deus viu o que aconteceu. Ele ouviu as palavras que eles nunca disseram. E ele ainda está lutando por você, mesmo quando eles não o fizeram. Que isso seja sua paz. Porque se um irmão fica parado enquanto o mundo te derruba, eles já fizeram sua escolha. Há um certo ardor que corta mais fundo que a maioria. É a traição do sucesso, quando as pessoas que deveriam te celebrar te ressentem silenciosamente, quando você começa a andar no seu propósito, quando Deus começa a abrir portas em sua vida, quando as bênçãos começam a aparecer. Alguns dos seus próprios irmãos
não dizem, estou orgulhoso de você, eles não dizem nada. Ou pior, começam a te derrubar pelas costas. E não porque você fez algo para machucá-los, mas porque sua elevação tornou as inseguranças deles mais altas. Veja, nem toda traição é barulhenta. Nem todo punhal vem com um grito. Alguns vêm embrulhados em silêncio, sarcasmo e ciúme sutil. Você começa a notar a mudança. Eles param de perguntar como você está, não porque estão ocupados, mas porque não querem ouvir o quão bem você está. Eles se distanciam quando você sobe. Eles fazem comentários maliciosos quando outros te elogiam. E quanto mais você cresce, mais frios eles se tornam. Esse é um tipo de traição que é difícil de falar, porque na superfície parece nada. Mas no fundo do seu coração, você sabe que algo sagrado mudou. É difícil, não é? Quando você costumava compartilhar seus sonhos com eles, quando pensava que eles sempre seriam os primeiros a aplaudir, os primeiros a torcer, os primeiros a aparecer quando fosse sua vez de brilhar. Mas agora você está no topo da sua montanha, e as pessoas que você pensou que celebrariam com você não estão em lugar nenhum. Essa solidão pode ser avassaladora, porque você não queria apenas o sucesso, você queria compartilhá-lo. Você não queria apenas progresso, você queria que eles se orgulhassem, mas às vezes os que deveriam se alegrar com você se afastam quando o holofote te toca. E o pior, alguns tentarão minimizar o que Deus está fazendo em sua vida. Eles dirão, você mudou. Quando na verdade é a percepção deles que mudou. Você não mudou, você cresceu, você amadureceu, você entrou na vocação que Deus colocou em sua vida. E em vez de se inspirarem nisso, eles se sentiram ameaçados por isso. Eles deixaram o ciúme se tornar uma barreira. E quando o ciúme entra no coração de um irmão, o amor começa a desvanecer. O que antes era admiração se torna comparação. O que antes era unidade se torna competição. E de repente, você não está apenas lutando pelos seus sonhos. Você está lutando para proteger sua paz. E aqui está a parte que muitas pessoas não querem admitir. Às vezes, seus maiores críticos carregam seu sobrenome. Às vezes, os que te sabotam não moram tão longe. Às vezes, são aqueles que te conhecem desde criança, que não suportam que Deus escolheu te abençoar de uma maneira que eles não esperavam. E isso não é sua culpa. Não é seu trabalho apagar sua luz para que outra pessoa se sinta mais confortável no escuro. Você nunca foi feito para enterrar sua vocação para que outra pessoa pudesse se sentir mais alta. O favor de Deus em sua vida não está em negociação. Não é baseado na aprovação da sua família. E se o amor dos seus irmãos não sobreviveu à sua vitória, então não estava enraizado na verdade para começar. O amor verdadeiro não ressente. O amor verdadeiro se alegra. O amor verdadeiro diz, estou feliz por você, mesmo que eu não esteja onde você está. O amor verdadeiro não compete, ele completa. Mas quando um irmão não consegue lidar com seu sucesso, ele revela mais sobre o coração dele do que sobre sua jornada. E talvez você tenha lutado com a culpa. Talvez você tenha se perguntado se deveria minimizar suas bênçãos. Talvez você tenha tentado se tornar menor apenas para manter a paz. Mas ouça isso. Nunca apague o fogo que Deus acendeu em você só porque outra pessoa se recusa a atiçar o próprio fogo. Você não é responsável por como eles lidam com sua elevação. Você é apenas responsável por andar humildemente com o que Deus te deu. Não estou dizendo isso para incitar amargura. Estou dizendo isso para que você caminhe em liberdade. Porque se você foi traído por um irmão ciumento, você precisa saber que não foi sua culpa. E você não precisa continuar se provando para eles. Você não precisa continuar se desculpando pelo seu crescimento. Você pode lamentar o relacionamento que costumava ser,
e ainda escolher subir de qualquer maneira, porque às vezes a paz significa aceitar que nem todos que você ama vão amar a versão de você que Deus está moldando. Então, abençoe-os. Ame-os, mas não deixe o silêncio deles roubar sua alegria. Não deixe a distância deles fazer você duvidar da sua direção. Porque Deus não te elevou para impressionar pessoas. Ele te elevou para cumprir um propósito. E qualquer um que realmente te ama celebrará a mão de Deus em sua vida. Mesmo que não entendam completamente, deixe sua ascensão ser um testemunho. Deixe seu crescimento ser adoração. E se seus irmãos não aplaudirem você, continue andando de qualquer maneira, porque o céu já está de pé. Algumas traições não começam com palavras ou ações. Elas começam com acesso. Elas começam com você abrindo seu coração, abrindo sua casa, abrindo sua vida para alguém em quem você confiava com tudo. E quando esse alguém é seu próprio irmão, parece natural. Você não está apenas compartilhando recursos, você está compartilhando sua alma. Você os deixou entrar porque pensou que eles protegeriam o que mais importava para você. Você acreditava que o sangue significava lealdade, que a família significava segurança. Mas então, um dia, você se vira e a própria pessoa em quem você mais confiava pegou o que era sagrado e usou contra você. Essa é uma traição que corta como uma faca lenta e profunda, não porque veio de um estranho, não, veio de alguém que você nunca esperava. Você ofereceu ajuda e eles usaram isso como alavanca. Você deu a eles um assento à sua mesa e eles transformaram isso em um lugar de fofoca. Você compartilhou seus fardos, seus medos, seus segredos e, em vez de guardá-los, eles os expuseram. Às vezes por despeito, às vezes por inveja, às vezes apenas para ganhar favor com os outros. E você fica lá, se perguntando como alguém tão próximo pôde se tornar tão frio. Há algo singularmente doloroso em ser traído por alguém que você tentou ajudar. Porque você não está apenas sofrendo pelo que eles fizeram, você está sofrendo pelo choque de quem fez isso. Você se pergunta: foi minha culpa? Confiei demais? Não vi os sinais? E a resposta nem sempre é clara. Às vezes, não havia sinais. Às vezes, seu amor te cegou para o ressentimento deles. Você estava tentando carregá-los, mas eles estavam secretamente observando você para encontrar as rachaduras na sua armadura. E não é apenas sobre o que eles fizeram, é sobre como foi calculado. Eles sabiam o que importava para você. Eles sabiam quem você amava. Eles sabiam seus pontos fracos. E ainda assim, cruzaram a linha. Eles trouxeram divisão onde antes havia unidade. Eles espalharam coisas que você compartilhou em confiança. Eles manipularam outros usando a visão interna que você deu a eles. Não porque você foi descuidado, mas porque foi honesto. Você foi real. E eles pegaram esse presente e o transformaram em uma arma. Esse tipo de traição não é fácil de superar, porque não apenas faz você duvidar deles, faz você duvidar de todos. Você começa a construir muros. Você para de deixar as pessoas entrarem. Você para de falar sobre suas lutas, seus sonhos, seus medos, porque agora você sabe que, às vezes, aquele que você está protegendo é o que está se preparando para te ferir. E esse silêncio em que você desliza não é paz, é sobrevivência. É o tipo de silêncio que diz: prefiro estar sozinho do que ser traído novamente. E talvez você esteja ouvindo agora, lembrando de um tempo em que deu, e eles tomaram e te deixaram quebrado. Você os ajudou a sair de um buraco apenas para eles cavarem um para você. Você os defendeu em salas onde eles depois falaram contra você. Você ficou acordado, orando por eles, enquanto eles conspiravam contra a sua paz. E é difícil até falar sobre isso, porque quem acreditaria?
Quem acreditaria que um irmão, seu próprio sangue, poderia ser tão frio, tão astuto, tão ingrato? Mas ouça-me hoje. Só porque eles te traíram, não significa que você estava errado em amá-los. Não significa que você deve se arrepender da sua bondade. Você não precisa endurecer seu coração para protegê-lo. Você só precisa ser sábio. E a sabedoria diz: posso te perdoar, mas não te darei esse acesso novamente. A sabedoria diz: posso te desejar o bem, mas não te entregarei mais as chaves da minha vida. A sabedoria sabe a diferença entre ajudar alguém e permitir um padrão que só destrói. Veja, o perdão não significa fingir que nunca aconteceu. Significa liberar o peso do que aconteceu nas mãos de um Deus que vê tudo. Significa dizer: não deixarei sua traição se tornar minha prisão. Significa curar, sem reabrir a porta. Porque, embora a reconciliação seja bonita, nem sempre é possível e nunca é forçada. Algumas pessoas nunca assumirão a dor que causaram. Elas continuarão sorrindo, continuarão fingindo, e você será tentado a questionar suas próprias memórias. Mas a verdade é que você não precisa da confissão delas para encontrar closure. Você só precisa de clareza. Clareza que diz: o que você fez não estava bem, e eu não preciso te odiar para seguir em frente. Mas também não preciso confiar em você novamente. Clareza que diz: a família deveria proteger, não explorar. E só porque compartilhamos um sobrenome, não significa que eu tenha que continuar te dando acesso prioritário à minha vida. Clareza que te dá coragem para deixar ir, não com amargura, mas com limites. No coração da cultura brasileira, a família é um pilar sagrado, um refúgio onde encontramos amor, apoio e memórias que nos moldam. Crescer com irmãos é como compartilhar um pedaço da alma. As risadas na mesa de jantar, as orações da mãe ao pé da cama, os segredos sussurrados na calada da noite. Mas, quando um irmão trai, esse laço sagrado se parte, deixando uma ferida que não explica, apenas dói. Ao refletir sobre as palavras inspiradoras de Billy Graham, percebo que a traição de um irmão não é apenas uma falha momentânea, mas um convite para aprendermos a proteger nossa paz e caminhar com sabedoria. No Brasil, onde valorizamos tanto a união familiar, aprender a lidar com essas traições é um ato de coragem e autoconhecimento. A primeira lição que tirei é que o perdão é essencial, mas não significa esquecer ou permitir que o mesmo erro se repita. Como brasileiros, somos ensinados a perdoar, a abrir os braços mesmo após a dor, porque a família é tudo. Mas perdoar não é sinônimo de se expor novamente. Mateus 18, versículo 22, nos lembra de perdoar 70 vezes 7. Mas a sabedoria nos ensina a estabelecer limites. Quando um irmão abusa da sua confiança, usa suas vulnerabilidades contra você ou menospreza seus sonhos, você tem o direito de proteger seu coração. Isso não é frieza, é cura. Na minha vida, já senti o peso de confiar demais, de esperar lealdade onde havia apenas inveja. Aprendi que posso amar de longe, orar pelo bem deles, mas manter minha paz intacta. Outra lição poderosa é reconhecer que a traição, muitas vezes, reflete mais o coração do outro do que o seu valor. No Brasil, onde a comunidade é tão vibrante, é fácil nos culparmos quando alguém próximo nos machuca. Será que fiz algo errado? Será que confiei demais? Essas perguntas ecoam, mas a verdade é que a inveja ou o silêncio de um irmão não diminui quem você é. Deus colocou uma luz em você, e nem todos conseguem celebrá-la. Lembro de momentos em que senti o vazio do silêncio de alguém que deveria ter me apoiado, mas aprendi que minha jornada não depende da aprovação deles. Minha responsabilidade é continuar caminhando no propósito que Deus me deu, sem apagar meu brilho para confortar as inseguranças alheias. Por fim,
A traição me ensinou a valorizar relacionamentos recíprocos. No Brasil, amamos reunir a família, compartilhar histórias e fortalecer laços. Mas aprendi que nem todo laço de sangue é um laço de alma. Às vezes, é preciso deixar ir, não com raiva, mas com clareza. Isso significa escolher quem tem acesso ao seu coração, quem valoriza sua vulnerabilidade e celebra suas vitórias. Hoje, aplico isso escolhendo rodear-me de pessoas que me elevam, que oram comigo, que vibram com minhas conquistas. A traição de um irmão dói, mas também é um lembrete de que Deus restaura. Ele vê cada lágrima e promete paz onde houve dor. Minha maior lição é viver com coragem, perdoar com sabedoria e proteger o que é sagrado em mim, porque fui criado para a liberdade, não para o sofrimento. Na vida prática, aplico essas lições ao estabelecer limites claros, orar por discernimento e não temer dizer não quando necessário. Isso não me torna menos amoroso, me torna mais inteiro. Que possamos todos aprender com as traições, não para carregar amargura, mas para crescer em força e fé. Se essa mensagem tocou seu coração, se você já sentiu a dor de uma traição ou encontrou força para seguir em frente, não guarde isso só para você. Clique no botão de like para apoiar essa palavra de esperança, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora. Deixe seu comentário abaixo, conte sua história, compartilhe como você superou ou o que aprendeu com essa reflexão. Juntos, podemos construir uma comunidade de cura, fé e coragem. Vamos espalhar essa mensagem de liberdade e amor? Inscreva-se, compartilhe e vamos crescer juntos.